Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, o nosso vídeo de hoje é para explicar sobre a nossa avaliação agora do segundo bimestre, já tendo em vista que mês que vem já é férias, julho, umas férias um pouco diferente, um pouco atípica, nunca antes vivido, creio eu, mas que nós até que enfim conseguimos chegar aqui com as nossas dificuldades, com os nossos medos, com os nossos temores, mas cada um se ajudando, a gente fazendo o possível de cá, vocês se esforçando o máximo daí e que conseguimos chegar. Ainda não sabemos como serão após as férias, se tudo volta ao normal, se vai voltar gradativamente, porque nós dependemos de forças maiores. Que forças maiores são essas? Os governantes, Ministério da Saúde, toda essa pandemia, para que a gente veja como que será essa nossa volta, quando será, como será. Então nós dependemos de outras diretrizes para isso. Mas de uma forma ou de outra, se nós conseguirmos chegar até aqui, nós vamos conseguir chegar até o fim. E esse vídeo é para explicar sobre a questão das avaliações agora do segundo bimestre, que serão trabalhos. Essa videoaula de hoje é para falar sobre português 1 gramática. E depois eu farei outros vídeos no decorrer dessa semana, nos dias de aula de espanhol, como será o trabalho de espanhol, como será a avaliação de redação. Bom, hoje eu falo de português 1 gramática. Será um trabalho, precisa ter capa, e, obviamente, o conteúdo interno. Professor, eu posso fazer em folha de caderno e grampear? Eu prefiro que não, porque acaba soltando, acaba perdendo, e aí você tem certeza que entregou, e às vezes lá no manuseio, na organização, pode ser que perca alguma folha, e aí eu fico, de mãos atadas, sem ter como avaliar da forma que você merece. Então é melhor fazer numa folha mesmo, de trabalho, com capa. E duas coisas importantíssimas que vocês não podem esquecer. Primeira coisa, nome completo. Segunda coisa, sua série. Porque lá na escola tem pilhas e pilhas de lista de atividades, testes, trabalhos, provas que ficam às vezes paradas. E a gente não sabe de quem que é. Aí a gente tem toda uma dificuldade de avaliar, de corrigir, mas fica parado. Não tem como a gente lançar nota porque a gente não sabe de quem é. Aí não tem como lançar nota. Existe uma data que precisa se fechar essa nota e aí vai com uma nota lá embaixo. Aí o aluno liga lá na escola e tal e tenta entrar em contato com o professor. Não, mas eu fiz tudo, eu fiz lista, eu fiz trabalho, eu fiz prova, eu fiz teste e minha nota tá baixa, eu não tô entendendo. É o seu trabalho que está lá parado, é a sua lista, é o seu teste, é a sua prova, que não tem nome. Como que a gente corrigiu, deu a nota lá para o trabalho, para a lista, para o teste e para a prova. Mas e para lançar no sistema? De quem que é? A gente não sabe. Ah, professor, mas é de quem não teve lá uma nota lançada. Mas não é um e nem dois, são vários. São vários que chegam lá sem nome. É pilha. Não é um nem dois, não, são vários. E a primeira coisa, nome completo e série. Isso é documento, todo documento tem que ser identificado. Beleza? Bom, então eu vou passar para vocês o conteúdo, tá? E automaticamente quando eu passar, eu já vou explicando qual é a forma que vocês precisam fazer. E depois, lá na plataforma da escola, com certeza vai ser mandado para vocês um aviso com as datas a serem entregues na escola. Beleza? Bora lá? Então, olha só. Primeiro tópico que vocês vão falar no seu trabalho. Vocês precisam falar sobre predicativo do sujeito. Você precisa me explicar o que é um predicativo, por que existe o predicativo e quando usar esse predicativo do sujeito. Vocês precisam me falar também sobre conjunções. O que são as conjunções? Por que elas existem? Quando que eu devo usá-las? O seu próximo assunto para falar no trabalho
Você precisa me explicar os usos de afim, se não, se não. Era aí que eu te explico. Você vai ter que me explicar as diferenças do uso de afim separado, afim. E você tem que me explicar o uso da palavra afim tudo junto, né? Afim tudo junto. A diferença de um e de outro. Você também precisa me explicar a diferença de se, não, separado, e a diferença de se, não, tudo junto. A diferença de um e de outro. Quando eu uso um, quando eu uso o outro. Beleza? Você também precisa me explicar sobre o período composto por subordinação. O que é isso, período composto por subordinação? Quando eu devo usar? Você precisa me explicar sobre orações subordinadas substantivas, o que é, quando usá-las. Você precisa me explicar sobre os pronomes demonstrativos. Esses pronomes demonstrativos, você precisa me falar quais são, quando usá-los e quando eles são usados em relação ao espaço e em relação ao tempo, beleza? Você precisa me explicar sobre os tipos de pronomes relativos também. Você precisa me explicar sobre as orações subordinadas adjetivas. Você precisa me explicar sobre a classificação das orações subordinadas adjetivas. Então, uma coisa, você precisa falar sobre as orações subordinadas adjetivas. O que são? Quando usá-las? A outra coisa, você precisa me falar da classificação das orações subordinadas adjetivas. Quando usá-las? Por quê? Professor, eu preciso colocar um exemplo. Se você ver que na sua explicação não ficou convincente ou clara, você precisa usar exemplos sim. É como o professor em sala de aula. Eu te explico a teoria, mas você não entende. O que o professor precisa fazer? Ir até o quadro e te dar alguns exemplos. Então, se você perceber que só na sua explicação não está convincente, não está clara, você precisa sim colocar exemplo. Professor, eu posso colocar figura? Pode. Eu posso fazer um desenho? Pode. Quanto mais recheado o seu trabalho estiver, mais chances você tem de ter a sua nota aumentada. Beleza? Bom, nos próximos dias farei os vídeos explicando o trabalho das outras matérias, das outras minhas disciplinas, beleza? E qualquer dúvida é só entrar em contato com a escola. Por hoje é só. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e um forte abraço.